em primeiro lugar, agradecer ao Dr. Marco aí pela disposição, né? É muito importante ter o senhor, que é um desbravador aí no Brasil da via anterior, né? Acho que, se não o mais, um dos mais com maior experiência nesse acesso aí, com uma das casuísticas mais altas, se não for a maior. I also would like to thank you, Martin, for being available in Spain. It's more than 9 p.m. right now, so he's taking his evening with us. Thank you for the invitation. Thank you, Martin. And Dr. Marco Aurélio, I would like to invite you to tell a little bit in Portuguese of your experience in direct anterior approach for the audience. Thank you. Ok. Bom, em primeiro lugar, obrigado, André, Jorge aí, pelo convite. A gente que agradece. Em nome da Smart, é muito interessante ver o quanto algumas empresas já estão se antenando com algumas tendências de futuro e ajudando a gente do ponto de vista de recurso para isso daí. Bom, a ideia não é ser mega chato, eu vou falar um pouquinho da nossa experiência, da nossa visão com a via anterior, e vocês fiquem absolutamente à vontade aí para a gente conversar, questionar, tirar dúvidas, porque o assunto, sem dúvida nenhuma, é muito quente, né? E tem bastante coisa para a gente compartilhar. Estão vendo a minha tela aí? Sim. Legal. Bom, para quem ainda não está familiarizado, e acho difícil você hoje estar envolvido no mercado sem ter ouvido falar alguma coisa de via anterior ou de acesso direto anterior, esse acesso, basicamente, é um caminho para se chegar no quadril, pela parte da frente, em que a gente respeita um plano que é anatômico, ou seja, tem um espaço entre dois músculos que a gente só precisa afastar para chegar no quadril, né? E isso traz para esse procedimento algumas vantagens inerentes à questão técnica, porque a gente diminui a agressão cirúrgica, né? Sempre há, em algum grau, agressão cirúrgica, e ela é muito diminuída com esse acesso, e isso traz uma cascata de benefícios. Tem menos sangramento, tem menos dor pós-operatória, e a fase final é que, no curto e no médio prazo, a recuperação do paciente é muito mais rápida. Mas o fato é que, por mais diferente que isso possa parecer, esse acesso não é exatamente uma novidade, né? Essa aí é uma ilustração do trabalho original do alemão Rutter, que lá em 1883 já descrevia esse acesso, e junto com essa descrição ele já visualizava muitos benefícios práticos desse acesso, né? E principalmente o fato de você não ter agressão muscular, de você não se inserir em nenhuma musculatura, ser um plano entre músculos, entre nervos, que você também não tem baixo risco de lesão nervosa, e também muito menos sangramento, né? Então, o acesso em si não é uma novidade. Historicamente, até para falar um pouquinho de como isso daí se deu no tempo, para a prótese de quadril, os precursores foram os irmãos judeus, um grupo de francês, que pela primeira vez no final da década de 40 começou a usar esse acesso para prótese de quadril. E o interessante é que na época eles já tinham uma ideia do quanto alguns acessórios, de quanto uma mesa, de alguns instrumentos específicos podiam ajudar no procedimento cirúrgico. Tanto que é deles a idealização da mesa de Judê, que era usada não só para prótese de quadril, para uma série de outros procedimentos, como fraturas de fêmur, pelve, acetábulo. Eles já foram bastante precursores nisso. E a herança dessa escola francesa, dessa escola de Judê, acho que atingiu o seu auge a partir de 95 com o francês, que é o Frédéric Lod, que evoluiu, inclusive, com o desenho da mesa, tal, suportado por uma empresa, e realmente ajudou e tem contribuído muito para popularizar o acesso anterior nos últimos 10, 15 anos. Num caminho muito similar, veio a ortopedia americana também, né? Você vê que aí que nesse timeline eles descrevem os mesmos marcos históricos.
né? Em 1881, o Ruther escreveu esse acesso pela primeira vez. Depois, em mais ou menos em 47, no fim da década de 40, os irmãos Judê começaram a fazer acesso anterior com para prótese. E em 81, o Joel Mata, que talvez seja o maior expoente americano dessa técnica, viu o procedimento de via anterior a primeira vez na França. E a partir daí começou a desenvolver no mercado americano uma tendência muito forte também de uso desse acesso. Não diferentemente, ele também tem a sua versão da mesa, essa é a mesa a HANA Table, na época o modelo até anterior, né? Hoje ela é bem diferente, e a experiência do Joel Mata é mais ou menos similar ou concomitante com a do Frederic Lotto na França a partir do final dos anos 90, meio e final dos anos 90. Hoje, o que a gente vê em termos de mercado quando a gente dá uma pesquisada em acesso anterior? A gente vê que quase todos os fabricantes eles estão investindo em algum grau nessa possibilidade, seja em implante diferenciado, e aí você vai ver aí, ó, a maioria dos grandes players do mercado, Depois Synthes, Lima, Corin, a Medacta, Stryker, e tem muito mais aí, a própria United, o Orthopedic, assim, são empresas que estão enxergando que isso tem sido uma tendência de mercado muito forte e tem investido em instrumentais, implantes específicos, dedicados, suporte, afastadores, qualquer coisa que ajude a melhorar do ponto de vista técnico esse acesso, né? Mas, quando a gente vê muita coisa, principalmente nós médicos, sempre fica uma sensação assim, né? Será que isso é uma coisa muito de indústria, né? Vamos falar então, na verdade, do desempenho clínico do acesso anterior. E hoje é muito interessante falar que a gente tem muita informação do ponto de vista de literatura. Os últimos 10 anos foram extremamente ricos do ponto de vista de informação do acesso anterior. E se fosse para destacar, para mim, talvez uma das mais importantes ou mais relevantes mudanças ou benefícios que esse acesso traz, é a capacidade de você ter menor permanência hospitalar. Isso é uma coisa muito bem documentada. Isso é tão bem documentado que o Medicare, que é um dos principais seguros americanos, o ano passado aprovou a prótese de quadril por causa do acesso anterior, aprovou a prótese de quadril para ser um procedimento de outpatient, para ser um procedimento de day hospital, certo? E isso faz toda a diferença do ponto de vista econômico e é um sinal indireto de que faz toda a diferença para o paciente do ponto de vista clínico. Uma cirurgia que no passado o paciente fazia uma média de internação de 4, 5, eventualmente 7 dias do ponto de vista de literatura, hoje muitos serviços descrevem do ponto de vista prático permanências muito baixas e se proliferam nos Estados Unidos centros de hospital-dia especializados em prótese de quadril e joelho, né? Mas, quando a gente pega um compilado desses estudos, a gente pode ver que os benefícios do acesso eles podem ser divididos no momento hospitalar, então, menos dor, menos permanência, menos necessidade de medicação. Nos primeiros 90 dias, que isso é muito gritante quando a gente compara com acesso lateral e acesso posterior, e aí se destaca principalmente a questão de custo, no que diz respeito de necessidade de reavaliação, necessidade de reabilitação, uma série de outras coisas, porque o paciente se sente muito mais confortável. E já tem muitos trabalhos mostrando benefícios no primeiro ano de segmento, com taxas de redução de infecção, menor taxa de reoperação, inclusive. É lógico que isso já é uma tradução de estudos muito mais amadurecidos, de estudos muito mais evoluídos, porque como teve uma fase, eu vou falar disso um pouquinho daqui a pouquinho, uma fase de aprendizado do ponto de vista técnico, alguns resultados iniciais mostraram um pouco mais de complicação, como se era de esperar. Mas isso é uma coisa tão legal, tudo, por que no Brasil a gente está tão devagar, né? Por que a coisa ainda não engrenou aqui? Eu vejo especialmente 3 principais razões. Primeiro, que até pouquíssimo tempo atrás, o médico não dispunha de recursos para isso, recursos técnicos. A maioria das empresas, dos fabricantes internacionais atua no Brasil, mas poucos deles têm os instrumentais, implantes dedicados, a estrutura disponível para fazer esse acesso aqui no Brasil.
Além disso, vocês que lidam com vendas, que visitam médicos, com certeza já entenderam ou sabem na experiência de vocês que o médico ele é uma barreira, né? Às vezes quase intransponível. A gente tem uma barreira cultural, não só para esse acesso, mas para qualquer tipo de mudança que a gente queira implantar no mercado. E para mim, talvez, o aspecto que tenha mais impacto é a curva de aprendizado, né? Como qualquer técnica nova, existe a necessidade, e isso todos os trabalhos, a literatura mostra de forma muito clara. Às vezes varia o número de procedimentos, mas a gente está falando alguma coisa entre 40 a 60 procedimentos, alguns trabalhos falam de até 100 casos, para que o médico atinja a plenitude técnica para colher o melhor benefício desse acesso. Então, a curva de aprendizado é o que muitas vezes assusta os médicos. Eles fazem alguns casos, né? Depois tem umas dificuldades técnicas, dão um passo para trás, se desiludem com a possibilidade. Então, a curva de aprendizado, que é inerente a esse ganho técnico, às vezes afasta bastante. E todos os trabalhos no mundo mostram que ela é inexorável, inevitável. Não tem nenhum médico que não teve algumas dificuldades nos seus primeiros 40, 50 ou 60 casos. Falando da minha experiência pessoal, esse aqui é um paper que a gente mandou para o Congresso Brasileiro de Quadril ano passado, falando um pouquinho dos primeiros 200 casos, da nossa série dos primeiros 200 casos, né? Um pouquinho da curva de aprendizado, das nossas dificuldades e de quanto isso foi melhorando ao longo do tempo, né? Do ponto de vista prático, que eu acho que interessa para vocês saberem, é que a gente foi tendo a mesma experiência que a literatura e os serviços, os contatos que a gente tem ao longo do mundo mostraram. Conforme a técnica foi amadurecendo e ficando mais natural para a gente, os resultados foram melhorando. E aqui esses primeiros, na verdade, assim, tirando os 50 primeiros casos que a gente considerou a curva de aprendizado, os outros 150, isso aqui é o que a gente tem de benefício do ponto de vista prático. A gente tinha uma permanência média, eu fazia antes acesso anterolateral, né, que é a escola lá do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, a gente tinha uma média de permanência de 4,2 dias, que eu achava muito boa, né? Sem nenhuma iniciativa secundária, educacional, porque a gente continuou fazendo as mesmas coisas, essa permanência ela baixou para quase metade, né? Só pela mudança de acesso. A necessidade da gente de mandar os pacientes para a UTI era perto de 15%. Nesse grupo, a gente não teve nenhum caso encaminhado para a UTI. Além disso, os pacientes permaneciam, em média, 2 dias na UTI, né? O que certamente agregava muito no custo da internação. Esses pacientes também, como não iam para a UTI, não tiveram nenhuma permanência lá. A necessidade... Marcos, são dos 200? Só uma pergunta, são daqueles 200 casos? 150. Aí eu tirei os 50 primeiros que, que a gente considerou a nossa curva de aprendizado. Tá? Então, essa daqui são 150 casos da técnica madura. 150. Tá, 150. Perfeito. Em quase 10% desses pacientes, a gente precisava usar sangue, né? Reposição volêmica, por uma dificuldade técnica, um caso mais difícil. Isso também, nesses 150, não aconteceu. E a gente tem uma avaliação funcional, né, que a gente faz o Harris Hip Score desses pacientes com 6 semanas. E eles têm uma função melhor do ponto de vista prático. Esse Harris Hip, para quem não conhece, é uma escala para a gente medir se o paciente tem dependência de abaixar, subir escada, fazer atividades do dia a dia que interessam do ponto de vista de retorno. O fato é que, assim, nas primeiras 6 semanas, os pacientes com via anterior eles estão mais independentes, estão mais confortáveis do que quando a gente operava na via lateral, na via convencional. Né? Doutor Marco, aqui eu vou mostrar. Fala, querido. O senhor pode voltar um minuto no slide? Posso. A gente está falando desse score do pós-cirúrgico, né, das 6 semanas, e o senhor já veio da lateral, que é uma cirurgia ainda menos agressiva, muitas vezes, que a posterior, né? Depende, André, não necessariamente. Assim, do ponto de vista tecidual, desinserir o glúteo médio é uma agressão grande, né?
O que a gente tem um pouco mais na lateral, basicamente, é mais exposição. Então, o posicionamento dos componentes é melhor, principalmente do acetábulo. Na via posterior, você tem isso um pouquinho prejudicado, até por isso até que se atribui uma maior taxa de luxação para a via posterior. Mas, em termos de agressão, a gente desinsere os rotadores, a musculatura posterior, o outro lateral. Então, assim... O score seria mais ou menos parecido da lateral para a posterior? Acredito que sim. Assim, essa é a minha experiência. Se a gente for falar de literatura, todos os papers mostram scores precoces melhores para a via anterior, seja ela comparando com a via posterior, mini via posterior ou via anterolateral. Né? E isso faz muito sentido porque é inerente à questão técnica. Né? A gente tem uma agressão que é muito menor. Vale a pena frisar que boa parte dos trabalhos mostram que, do ponto de vista funcional, com 8 meses, 1 ano, os pacientes estão muito similares, né? Que é, inclusive, uma das justificativas dos médicos que mantêm o acesso posterior ou lateral de não querer mudar. O grande problema é que o ganho de curto prazo é muito grande, né? E principalmente o ganho econômico. Então, é muito difícil desprezar esses benefícios do ponto de vista prático. Obrigado. Bom, eu ia mostrar uns casos só para ilustrar o que é essa realidade hoje para a gente. Essa daqui é uma paciente típica de um acesso anterior. Esse é o dia seguinte da cirurgia, o primeiro pós-operatório. Você vê aqui nessa fotinha que é uma paciente completamente desinvadida. O que é isso? A gente não usa sonda, a gente não usa dreno, né? É uma paciente e ela tem esse grau de independência no primeiro pós-operatório. A maioria desses vídeos, os pacientes faziam e iam mandando para a gente, porque a gente aprendeu isso também com o tempo. No começo eu tinha muito medo, não é que eu saí falando para os pacientes, anda, faz o que te dá conforto. Foram as retaguardas, as devolutivas que a gente ia tendo dos pacientes. Por exemplo, essa daqui, essa mulher, ela que acha que quer ser youtuber, então ela filmava e mandava e postava. E esse aqui é no dia da cirurgia, ela operou de manhã às 7 da manhã e me mandou esse vídeo no fim da tarde. A mesma paciente aqui com 2 semanas, e acho que esse ganho de curto prazo, 4, 6, 8 semanas é o maior. Abdução mantida, né? O físio, né? Eu não, tinha medo. Aqui, outra coisa interessante é que assim, os pacientes se sentem tão confortáveis que eles têm uma demanda maior por atividades. Esse aqui era um professor de tênis e ele mandou essa foto aqui com quase 2 meses, né? A reabilitação dele era voltar a jogar tênis. Ele operou o quadril esquerdo. E o interessante é o seguinte, eu vi esses vídeos no começo, né? O primeiro curso que eu fiz de acesso anterior tem 10 anos, né? Eu fui no grupo do CAG lá no encontro em Chicago. E eu vi esses vídeos e eu ficava meio assustado, assim, eu achava meio charlatanismo, eu falei, meu, negócio meio esquisito, né? Mas o que a gente vê hoje é que isso se prolifera cada vez mais. Os médicos começam a operar os pacientes devolvem esses vídeos, essas experiências, e é uma coisa cada vez mais comum, né? Então, assim, notoriamente, o resultado de curto prazo ele é muito, muito melhor do que a gente tinha nos acessos anteriores. E o que eu enxergo hoje de perspectiva do ponto de vista de mercado, prático e técnico? Primeiro, que na nossa realidade no Brasil, seja ela no serviço privado, seja ela no serviço suplementar, nas seguradoras, existe uma mega necessidade de otimização de recursos, né? Se nos Estados Unidos é assim, que dirá num país como o nosso.
E são muito bem-vindas qualquer tipo de iniciativa técnica, de alinhamento assistencial que traga benefício em termos de resultado. Então, eu acho que é assim, quem não enxerga isso dentro da nossa realidade de mercado, provavelmente não está antenado com as coisas que estão acontecendo. Segundo, que os recursos para o acesso anterior, eles estão cada vez mais disponíveis, inclusive para a gente. Esse bate-papo, inclusive, é uma prova disso, né? A gente está falando da chegada de uma mesa que está se mostrando aí como um dos excelentes recursos para a via anterior. E ele está aqui disponível para a gente, assim como afastadores específicos, assim como a cada uma das empresas trazendo os seus instrumentais específicos para o acesso anterior. Mas vale a pena ressaltar que a questão da educação médica provavelmente é a chave para a disseminação dessa técnica, né? Porque a gente lida com um público técnico, um público que está absolutamente confortável com o que faz, que tem bons resultados sim, né? A gente não está falando de uma coisa que mudou o resultado do que os médicos já fazem, mas otimiza demais os resultados de curto e médio prazo. Então, com essas perspectivas, eu não tenho dúvida de que vai acontecer no Brasil um movimento que a gente está acompanhando no mundo inteiro. Né? No último encontro, né, dos especialistas de quadril e joelho americano, agora em 2019, mais de 56% dos médicos declararam adeptos do acesso anterior. Isso aconteceu basicamente nos últimos 4, 6 anos. Talvez eles sejam um pouco mais pragmáticos que a gente para esse tipo de coisa e provavelmente a pressão de mercado é muito mais forte e muito mais reativa do que a gente vive aqui. Mas o fato é que não tenho dúvida que em menor ou maior grau é um movimento que já está acontecendo em nosso meio. E talvez o nosso papel aí seja, além de disponibilizar isso, contribuir com essa questão educacional. A gente especificamente tem um dos centros que a gente coordena lá em São José dos Campos, que é uma referência para treinamento, então a gente recebe médicos lá do Brasil inteiro, que tem interesse de ver cirurgias, de acompanhar e tal, porque é uma necessidade. As pessoas precisam entender do ponto de vista técnico o que implica essas mudanças e aderir esse novo acesso como um arsenal a mais para os pacientes que a gente tem. Eu acho que assim, eu acho que o principal que eu queria comentar era isso. Eu fico absolutamente à disposição para qualquer tipo de questionamento, tudo, porque nós estamos todos juntos participando, né, desse momento aí de desenvolvimento da técnica no país. Legal. E, doutor Marco, acho que é legal a gente comentar um pouco, né? Hoje nos Estados Unidos, por exemplo, tem um congresso anual que é só de via anterior, né? E nesse congresso foi bem bacana ter encontrado um outro médico aqui de São Paulo, que é um médico de Campinas, que também já frequenta esse evento há alguns anos. E ele estava comentando, primeiro, o quanto esse congresso cresceu nos Estados Unidos mesmo, né, nos últimos 5 anos, e principalmente que ele estava achando muito legal a entrada de brasileiros nesse congresso, porque ele falava, eu só tinha eu de brasileiro aqui. Agora não, já tem 2, tem 3, tem 4. E nesse congresso, que é um congresso super técnico, que as principais marcas estão lá, né, inclusive a IoT, que é a fabricante da Purist, também estava lá. Eles apresentaram bastante casos, bastante dados, né, que não é uma coisa muito comum aqui no Brasil, essa facilidade da obtenção dos dados. E a grande conclusão no congresso, que foi o que chamou muita atenção, é que eles falam que nos próximos anos, basicamente a gente viu que a via lateral ela desapareceu do mercado americano, né, ainda ficou uma parcela da via posterior, e já a grande maioria dos médicos já indo pela via anterior. E eles comentaram que nos próximos anos eles não veem outro caminho a não ser que a via anterior realmente domine o mercado aí com mais de 90% dos casos. E as únicas barreiras que eles colocaram era o impeditivo técnico, né? Então, assim, o médico ele não iria para uma via anterior se ele não fosse treinado para isso. Então, acho que é bem importante a gente falar que o Dr. Marco Aurélio tem, por exemplo, esse centro de treinamento que é muito eficaz. Mais importante de tudo, ele é independente de implante, então ele vai poder rodar com o implante que ele precisar. Hoje ele usa a MEDAC, que está lá, até pela disponibilidade da mesa, né? Então ele vai ter um acesso maior aí a outros implantes do mercado, né? E
e a outra falta que eles colocam era justamente a falta dos acessórios necessários, né? E o que a gente vê hoje, que lá nos Estados Unidos, o principal acessório é a mesa, porque ou eles têm a mesa do Dr. Joel Mata nos grandes hospitais, né? Ou eles têm a mesa da United, da IoT, né? A Purist ou a Art, que é uma outra mesa que é do mesmo fabricante, disponível nesses hospitais menores aí, que são basicamente os day hospital deles, né? E no Brasil era muito difícil ter acesso, porque é inimaginável você ter uma mesa igual a HANA Table disponível aí nos hospitais pelo valor dela, né? O senhor já tentou, né, algumas vezes, né, Dr. Marco, trazer a HANA Table? Conta um pouco dessa experiência. Bom, falando da mesa, do ponto de vista técnico, isso é uma mega discussão entre os médicos, entendeu? Mas eu descobri que essa discussão ela é grande entre os médicos aqui, né? Nós, América Latina, porque ela acaba sendo como uma desculpa para não aderir o acesso. Ah, você precisa de mesa, dá muito trabalho, não vou me meter nisso. É lógico que vocês perceberam que, historicamente, as grandes escolas de via anterior estão ligadas ao uso de uma mesa, né? E não é à toa. Por quê? Porque a mesa facilita muito o trabalho do ponto de vista técnico. Além de facilitar, ela permite uma coisa que eu sempre chamo de democratização do acesso. O que é isso? É possível fazer o acesso sem mesa? Claro que é possível. Mas, quando você faz o acesso sem a mesa, você tem que fazer uma seleção maior do tipo de paciente que você opera. Entendeu? Então tem que ser um paciente que não pode ser tão musculoso, não pode ser muito obeso, porque senão tecnicamente fica muito difícil. E além disso, as agressões de partes moles, elas vão aumentando. Você vai ter que liberar mais cápsula, liberando mais músculo. Então chega um momento em que você tem que fazer tanta agressão para fazer um acesso anterior que você acaba não colhendo o maior benefício, que é não ter agressão tecidual, né? Então, para mim, sempre foi claro muito desde o começo que se a gente puder usufruir de um benefício que facilita tecnicamente e permite que a técnica seja usada em mais pacientes, eu não tenho dúvida que a gente tem que usar, né? Agora, eu não discuto com os médicos que querem tentar fazer sem mesa, porque é bem possível. Só que, basicamente, eles vão ter um pouco mais de dificuldade técnica em alguns casos que são mais complicados. Em relação a essa visão que o André colocou do mercado, realmente a gente teve a oportunidade de estar nesse congresso em Houston ano passado, e eu fiquei muito assustado de ver, primeiro, como é um congresso absolutamente off-label, assim, é um congresso de acesso anterior que todas as grandes indústrias participam, né? Segundo, além de ser um congresso muito técnico, é um congresso que tem quase um objetivo de mercado para os médicos, que é munir eles das informações, dos recursos necessários para eles terem seus próprios centros de hospital-dia em prótese, em artroplastia, tanto de joelho como de quadril. A gente tinha umas aulas de economia, tinham pessoas lá no stand de relacionamento para saber como que otimiza a esterilização, porque só para vocês entenderem o que o acesso anterior está fazendo nos Estados Unidos, ele está permitindo que alguns médicos, um grupo médico, retome para si os benefícios comerciais de fazer um procedimento. Com a taxa de lucro, ou a taxa de otimização financeira no procedimento é perto de 40%, os médicos estão abrindo centros próprios para absorver essa taxa, para ganhar mais dinheiro. E os casos mais graves, aí sim, esses daí eles levam para os hospitais. Só que só para vocês terem uma ideia, eles conseguem fazer quase 80% dos casos de prótese de quadril e joelho nos centros próprios, nos centros de hospital-dia. Então, é óbvio que é uma revolução de mercado, né? E é por isso que, para a realidade americana, eu acredito sim que a via anterior, o acesso anterior, ainda vai crescer bastante mais. Mas, para eu não ser muito também deslumbrador e muito defensor, o que eu enxergo para a realidade da América Latina, ou mesmo para a nossa realidade, só para você ter ideia, há uma semana atrás eu tive um dado que a única HANA Table na América Latina, ela é única e está num hospital riquíssimo no México, que nem é tão longe assim dos Estados Unidos, né? Dá para pôr num carro e levar. Então, é uma realidade diferente da América Latina. Mas o que o cirurgião precisa absorver, e talvez a gente tenha um papel educacional importante, é que acesso anterior tem que ser, no mínimo, uma ferramenta a mais.
Porque vão ter pacientes que vão demandar e porque vão ter pacientes que vão ter mais benefício do acesso anterior. Ninguém precisa abandonar o que está fazendo, mas é absolutamente inconcebível que um cirurgião alinhado com a realidade mundial, desenvolvimento técnico e de mercado, não assuma que precisa também saber fazer um acesso anterior. E essa barreira, né, doutor Marco, a gente viu que ela é bem imposta pelo mercado, né? Eu acho que um outro dado importante que foi trazido nesse congresso é que lá nos Estados Unidos, quando se opta pelo hospital de residência, né, de acordo com o ranking de classificação, e um dos principais critérios de escolha dos novos residentes eram serviços que faziam via anterior, né? Então isso mostra que isso não é uma tendência de momento, já é uma tendência de futuro, né? Então é uma tendência que ela vai se continuar, né? A partir do momento que os próprios residentes eles priorizam serviços de via anterior, é justamente por conta disso. E lá a gente vê que nos primeiros, assim, nos últimos anos também teve bastante resistência. Só que é um fator imposto pelo mercado, né? Como que um médico ele passa a explicar para o paciente dele que ele vai ter uma mobilidade reduzida nos primeiros 2 meses por conta de uma recuperação, e aí ele vai ver que um paciente operado pelo outro médico depois de um dia está andando. E os próprios hospitais, né? Se a gente pensar na realidade brasileira, que é muito vinculada a pacote no mercado particular, o quanto a via anterior rentabiliza um procedimento para um hospital. E aí, esse hospital, tendo um médico que faz um procedimento mais rentável do que um colega, fazendo o mesmo tipo de cirurgia, o quanto isso desperta um interesse maior por quem está fazendo a via anterior. Então, o próprio movimento do mercado ele vai trazer essa necessidade da maioria dos médicos se adaptarem à via, né? Talvez não 100%, como é nos Estados Unidos, que eu acho que nesse ponto eles são muito mais agressivos do que nós, né? Mas realmente, para aqueles pacientes mais adequados, não tem nenhum questionamento a não ser colocar ele para fazer a via anterior. E acho que a nossa mesa ela vai ser bem importante nesse processo. Não tenho nenhuma dúvida. Sempre que me perguntam isso, o que você acha de perspectiva para a via anterior, tal, tudo. Eu não gosto muito de previsão, né? Mas eu consigo falar 2 coisas e com alguma segurança. Primeiro, que o acesso anterior mudou minha realidade pessoal, profissional. Tanto em termos de resultados, como em termos de satisfação, como em termos de indicação de pacientes, de consultório privado e de relacionamento com instituições, entendeu? Então, assim, é óbvio que tem algum valor agregado nessa história aí. Mas eu sempre comento também que o que vai acontecer é exatamente o que você comentou, André. O mercado vai se autorregulando, né? Alguns pacientes que eu operei faziam físio com pacientes que fizeram pela via convencional. O que eu mais atendia no começo da minha experiência eram pacientes que tinham operado com outros colegas, que passavam em consulta comigo para saber se a cirurgia deles estava certa. Porque os outros estavam muito na frente do que eles e tinham resultados melhores num prazo menor. Falei, não, tá tudo certo, a cirurgia tá ótima, tudo. É que vai demorar um pouquinho mais para você ficar bem, e ok. Mas é esse tipo de interação entre os pacientes, é esse tipo de interação entre as instituições, mercado, operadoras, que vai obrigar, de certa forma, os médicos a terem esse recurso como opção. Legal. E para quem hoje a gente tem como espectadores, né, diferentes distribuidores que trabalham com diferentes marcas de implantes, né? Acho que uma coisa que é bem interessante é que acho que um dos grandes facilitadores depois da mesa são os instrumentais de apoio, né, doutor Marco? Então, são instrumentais que são razoavelmente de baixo custo, perto de tudo que a gente compra para atender uma cirurgia dessa. Então, é um quadrado menor, é um afastadorzinho mais curvado, né? Então, são algumas coisas bem específicas. E na maioria dos casos, isso é até uma coisa que a gente foi aprendendo quando a gente trabalhava com uma antiga marca, que era propriamente a Medacta, que tem um implante femoral específico para a via anterior, né? E também tinha um outro que seria o standard deles, né? Que seria muito parecido com o que é o da Johnson hoje. E quando a gente ia para a Europa, a gente via os médicos de lá fazendo a via anterior com outro implante, que não era o específico para a via anterior.
Então, assim, o implante, ele acaba sendo até mais secundário depois do que o médico tem uma técnica mais refinada, né? Eu acho que os instrumentais de apoio e a mesa são os principais fatores, aí, a principal estrada que o médico tem ali para percorrer o sucesso da via, né? O implante ele acaba sendo até mais secundário. Perfeito. Esses dias me perguntaram assim, pô, hierarquiza para mim os recursos que você julga importantes para o médico desenvolver o acesso anterior. Eu seguiria nessa linha. Eu acho que primeiro os instrumentais, né? Até porque sem instrumental específico, o médico não consegue fazer nem com mesa nem sem mesa, essa discussão fica muito mais complexa. Sim. Em segundo lugar, a mesa, que facilita demais. E sim, terceiro, por último, o implante. Implante dedicado ajuda? Ajuda. É essencial? De forma nenhuma. Tanto que, assim, até exatamente poucos meses atrás, o Joel Mata, que é o maior expoente americano do acesso anterior, né, é um médico muito ligado à definir síntese, divulgava a técnica com a Astico Rail, né, que é um modelo extremamente padronizado, valorizado e reconhecido no mundo inteiro, e fazia com a Corain, nunca Teve uma dificuldade pensou técnica em ter por um isso. implante até que pensou em implante. Recentemente eles mesmos lançaram agora sim um implante mais dedicado, que é a Actis, tem algumas vantagens tudo, mas é para agregar, entendeu? É para melhorar, não é impeditivo. Sim. Legal. Então acho que é isso. Alguém da audiência tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta para o Dr. Marco? Eu posso fazer uma parte? Eu acho isso bem interessante esse ponto que acabou convergindo aí ao final da conversa do Dr. Marco, porque nós hoje no Brasil temos diversas realidades, tanto para quem acaba atendendo SUS ou Unimed de extremo baixo custo, nos mais diversos cantos do Brasil, e muitas vezes a gente consegue pensar em migrar para a via anterior, né, Dr. Marco? Oferecendo curso instrumental, um dispositivo como a Purish, sem pensar necessariamente numa troca total de grade, num custo maior final da cirurgia em termos de implante. Então, agregar valor com o que o distribuidor tem hoje. O que o senhor acha nisso? Sem dúvida. A chegada... Vamos falar um pouquinho do impacto que eu acho que a Purist vai ter para o nosso mercado. O binômio ali, América e Estados Unidos e Europa, se dividiu numa questão basicamente comercial, né? Que, na verdade, é inerente a cada uma das culturas. Né? O que eu estou querendo dizer? O americano vê a oportunidade de negócio, os caras fazem negócio. Então, o que eles desenvolveram lá? Uma mesa excelente, uma Ferrari das mesas, com um monte de recursos, tal, pneumática, sobe e desce, que é muito legal, mas é para quem tem dinheiro, entendeu? E, na Europa, não fazia muito sentido, porque o giro comercial dentro da saúde é muito diferente. Alguns países têm características de saúde sociais muito parecidas com o nosso SUS, né? Então, precisaram-se alternativas diferentes, que foi a proposta da Medacta de ter um posicionador, uma mesa mais simples possível, para viabilizar essa técnica na Europa. A gente está, como sempre, na evolução de mercado e na evolução técnica. E aí surge um recurso como a Purist, que é exatamente o intervalo entre as duas coisas. Não é um posicionador tão simples, mas também não é um recurso tão tecnológico que não permita mobilidade, que não permita você usar ele de forma dinâmica. E é esse tipo de coisa que vai ajudar a popularizar a questão técnica, não tenho a menor dúvida. Até, doutor Marcos, você estava me comentando, né, com essa pandemia, a fila aí no SUS nos serviços públicos para prótese, elas têm aumentado muito. E a via anterior, ela viabiliza até que você tenha uma agilidade nas cirurgias, porque você não precisa de tanto leito de UTI disponível, você tem ali, né, o paciente indo embora no dia seguinte, né, ou em 2 dias, que seria mais ou menos a média que você colocou ali num prazo um pouco mais longo. Então você consegue até dar uma rotatividade maior para todos os serviços, né? Sem dúvida. Eu não sei se o pessoal aí que está acompanhando, André, do jeito que você colocou aqui a divisão, tem acesso para mandar pergunta aí por bate-papo, né? Que talvez esteja um pouco restrito mais para quem é palestrante. Palestrantes e participantes. Mas Eles têm... também
Agora eu vi que tem. Sim, sim. Mas, assim, é lógico que cada região, que cada mercado vai ter a sua peculiaridade, a sua particularidade, né? Mas, no limite, né, no fim do dia, todo mundo tem as mesmas demandas e as mesmas necessidades, né? Sim. Então, por isso que eu acredito que o que tem valor, o que agrega não se perde, né? E isso vai, de uma forma maior ou menor, mexer no nosso mercado, sim. Legal. Pessoal, alguém tem alguma dúvida para a gente poder liberar o Dr. Marco? Que o tempo dele é precioso, eu tinha pedido meia horinha. Não, ficou por conta do atraso. Maravilha, muito bom. Bom, depois a gente vai mandar para todos os inscritos algumas informações do Dr. Marco, informação sobre o curso dele, tá? Que eu acho que é interessante, independente da mesa ou não, quem tiver clientes aí que esteja interessado em ingressar na via anterior. Eu acho que hoje no Brasil é o centro mais capacitado para esse tipo de treinamento, então eles fazem um trabalho bem completo lá, desde cobrindo a parte teórica, indo para a parte prática, geralmente com 5, 6 cirurgias, né, Dr. Marco? Isso, No intervalo de 2 dias aí, já para acompanhar a alta dos pacientes. Então, eu acho que é um sistema bem interessante de treinamento e sempre há um shortcut aí nessa curva de aprendizado dos médicos, né? Que eu acho que é o mais importante aí para a gente poder disseminar a via e aumentar esse negócio a nível Brasil. Então, a gente vai passar para vocês todas as informações do Dr. Marco e do curso que ele faz com uma certa frequência, está parado agora por conta da pandemia, mas ele tem aí é mensal, né, Dr. Marco? Normalmente uma vez por mês a gente faz, né? Legal. Então, obrigado por tudo, Dr. Marco. Imagina, obrigado a vocês pela oportunidade. Vocês me Obrigado, conhecem mais de professor. perto, mas talvez outras pessoas não. Fico absolutamente à disposição. Tinha aí no final meu e-mail, meu contato. André tem os contatos também. Eu não tenho absolutamente nenhum ciúme em relação a essa questão do acesso anterior, Sim. até porque, assim, eu comento com meus colegas que quem não consegue enxergar isso está se deixando ficar aí para trás e está perdendo uma oportunidade de crescimento profissional. Então, assim, seja para vocês aí da área comercial, representante, colegas, eu vou estar sempre disponível aí para vocês precisarem para a gente trocar ideias sobre o assunto. Tá bom? Legal. É o que o nosso mercado precisa. Hoje eu tenho vários concorrentes online aqui e eu acho que faz parte para todos, para um bem comum. Quanto mais pessoas adaptam a via anterior, melhor. Então, independente Sem da dúvida. marca que seja, de quem esteja trabalhando, eu acho que isso aí vai enriquecer para todos aí no final, se a gente for um dos precursores nessa empreitada aí. Sem dúvida nenhuma. Legal. Tá bom? Obrigado, doutor. Valeu. Obrigado, Dr. Marco. Um abração. Tchau, tchau. Tchau. Legal. Então, Martim? Yes. Yes. Thank you for waiting, Dr. Marco. And if you want, you can please start talk a little bit about the Purist system. Okay. So first of all, thanks for the invitation. And sorry that I don't, falo português. I will try to speak very slow English, and I hope everybody will understand my explanation. Okay. So first of all, I would like to start with a presentation about our company and our product. The explanation of and presentation of Dr. Marco Aurelio was really fantastic, and now everything is very easy for me, really, because he talks a lot about the benefits of the anterior approach and how necessary the table is. Our company is a very small company. It's not very well known in Latin America. It was funded, and it's funded by an American surgeon. His name is Stefan Kreuzer. Dr. Marco Aurelio had the opportunity to share operative room with Stefan Kreuzer in Houston last year. So we have the vision of a surgeon. Dr. Kreuzer is a super active surgeon. He performs 1,000 total joint replacements per year. So he had great experience on anterior approach.
and he was one of the first surgeons in the US starting with anterior approach. And you know, he wanted something. I like it a lot when Dr. Marco Aurelio said that the table is the democratization of the anterior approach. Dr. Kreuzer had the same opinion, and he wanted to create a system compatible with all the standard surgical tables and more affordable than a HANA table, for instance, that is very, very expensive system. So our story is, you know, we are a very young company. We focus on the anterior approach, and we mainly cooperate with many implant companies and surgeons worldwide. And this is probably our main strength. We have a very strong contact with all the implant companies in general. So our mission is in the line what Dr. Marco Aurelio said. We want to offer something that it's affordable for most of the customers in the world, and that makes the anterior approach easier and more reproducible for all the people, for all the surgeons that are starting with anterior approach, or that are already experienced in anterior approach. So Dr. Marco Aurelio said a lot about the anterior approach, so I'm not going to insist a lot in the benefits, but we could mention again, you know, all the soft tissue benefits. We can say that the dislocation rate is very lower and the recovery is very faster. So especially in the countries when the healthcare is very expensive, like everywhere nowadays, the anterior approach and our system makes more feasible to lower the total healthcare cost of the total hip replacement. Up to now, it's easy to follow my English, or you want me to? It's okay? Tá, pessoal, dá para entender, tá tranquilo? Se vocês quiserem, vocês podem mandar aqui no chat qualquer coisa. Se alguém precisar de alguma tirar alguma dúvida, quiser que a gente repasse alguma coisa, a gente, na medida do possível, vai tentando passar para o português. But I think that's good, Martin. You are speaking very slow. It's easier to understand. Thank you. Okay. So our structure is small. We are a small company. We are based in Switzerland, and all our products are Swiss-made. And we have our main subsidiary in Houston, in the US, and the United States are our biggest market. It's the country when we started to operate, and the country with more anterior approach surgeons and more money, of course. So this is our main market nowadays. But we are always present in other countries. Australia is another very important country for us. The anterior approach is very popular there. We started in Australia 3 or 4 years ago. When we arrived in 2016, more or less, only Medacta was there with promoting anterior approach. And at this moment, many surgeons have changed from Medacta to the Puris system, and we are the #1 in Australia now. So this, I think that Australia is a very nice example of what we can do together in Brazil. In Europe, we are always also strong, especially in France. France is like Dr. Marco Aurelio said, the origin of the anterior approach with special table. And our perspective for the next future is 2 countries mainly. We are super excited with Brazil, and another country is Japan, very interesting market for us. But particularly for me, and Andre knows it, Brazil, it's my main expectation for the future. I would like a big success there.
We have a big surgeon community in the US. This is a list of hospitals. Probably you don't know all of them, but the first one, Innovate Surgical at Memorial City in Houston, is the hospital of our owner, and it's an excellent hospital to train other surgeons and to promote the anterior approach with PureWrist. Only one second. Yeah. Pessoal, o Hospital Innovate, que é um hospital base, né, o dono é o Dr. Stefan, que é o fundador da IoT, ele é muito interessante para mandar médico fazer treinamentos, tá? Então, por exemplo, esse congresso da via anterior, ele acontece em Houston, geralmente, e fica a poucas quadras do hospital. Então, a gente teve a oportunidade de passar um dia lá, e um dia ele fez 3 cirurgias de quadril, né, com outros implantes, né, com mais de uma fábrica, inclusive ele usou uma que a gente vende hoje, que é a United, e em todas as cirurgias usando a mesma mesa. Isso que é interessante, que vocês vão poder ver depois, que essa mesa é muito fácil você transportar ela de uma sala para outra, né? Como ela não fica presa na mesa principal de cirurgia, existe uma facilidade muito grande de deslocamento da mesa. Aí o Martin vai poder falar, mas guardem esse Innovate aí, que é uma possibilidade muito boa para envio de médico para treinamento. You can go. Okay, thank you. It's strange, you know, to talk in English because I understand you in Portuguese, so but it's okay. So, and we have in other countries like Australia and France, we cooperate with big anterior approach leaders, key opinion leaders like Dr. Judet in Paris and Michael Solomon in Australia. And we would be very happy if we could add, you know, somebody in Brazil. I'm super impressed with Dr. Marco Aurelio presentation, and I would like a lot to make him be a future key opinion leader in Brazil for the anterior approach with PureWrist. As I told at the beginning of the presentation, we cooperate with most of the implant companies in the world. Depending on the market, we have different partners, but these are some of the examples. We cooperate with Corin in most of the markets, with Stryker, Zimmer, Smith & Nephew, and now Exactech is starting to be very active, promoting anterior approach with PureWrist. And we would like to make a very good job with Smart Surgical now in Brazil. I think we have a really nice, great opportunity to do something nice together. Regarding our milestones, we are a very young company. We were founded 15 years ago or 14 years ago. And our most important step up to now was to market and to launch the PureWrist a few years ago. And we have many expectations to make our market grow with this product. Regarding educational platform, as Andre, you talked about, we have a nice, very nice hospital in Houston that we can organize many visitations from other countries to see how Dr. Kreuzer performs anterior approach with PureWrist. He uses mainly 2 kind of implants, 2 brands, Corin and United. So we have a very nice synergy to take advantage of. Regarding the anterior approach, Dr. Marco Aurelio made a fantastic summary of the benefits. I'm just going to focus on how the PureWrist and how the table has an impact on this on the learning curve of this approach. I totally agree with the opinion of Dr. Marco Aurelio. I think that the appropriate instruments,
the table and the right education program is the key to make a successful anterior approach in new markets like Brazil. And obviously, it's possible to perform anterior approach without any table, but it's really difficult, especially for people without experience. You need an assistant just to move and to hold the surgical leg in different positions. And especially for the femoral exposure, what is probably the most difficult step of the anterior approach, if you have a table, it's going to be very easier, and you can reproduce the same steps always the same way, what is a very big benefit to learn and to make progress with the learning curve. And another thing is that if you don't have a table, you cannot make extension of the hip, and that makes really more difficult the femoral exposure. So this is a first image of what the Purist is. As you can see in the image is a portable system that goes on wheels that you can place in front of any surgical table, and it's going to allow you to make all the necessary movements to allow the anterior approach. These movements, yeah. Okay, olha um segundo. A Natália tinha perguntado, acho que esse slide deixa bem claro, né? Vocês podem ver que a Purist, que é a parte principal, né? Ela, na verdade, ela não tem nenhum tipo de conexão com a mesa, né? O que a gente está vendo conectado à mesa, na verdade, é uma perneira que está segurando a perna que não está sendo operada, né? Que geralmente o pessoal vai usar a própria do hospital. E no meio, o que a gente chama que é o picolé, né? Só para separar as pernas. Já a mesa, ela fica fixada ao chão através de um sistema de ventosas. Isso é muito importante, por quê? Porque você independe da marca ou do tipo da mesa que está sendo utilizada no hospital. Então, você pode mover ela de uma sala para outra, independente da mesa. Você pode levar ela para qualquer hospital sem nenhum prejuízo, sem nenhum medo de não ter um encaixe. A gente que teve a oportunidade de trabalhar com outro sistema, a gente sofreu um pouco, porque você tinha que encaixar ele na mesa e você não tem nenhuma forma muito segura de encaixe, né? Então, a gente tinha que usar um sistema de amarração por fita, né? Por corda. Então, não é nada muito específico. E esse sistema da Purist não. Então, ele é independente total do tipo de mesa que tem na sala de cirurgia. E isso é um benefício enorme e só vai entender quem já trabalhou aí com a VIA, né? É um grande facilitador. Além disso, para o distribuidor é importante, que é o grande, a gente vai ver depois os diferenciais, assim, mas só para adiantar para vocês, que ele pode ser desmontado mais fácil, pode ser montado mais fácil. Então, assim, você consegue fazer mais cirurgias com o mesmo material. Isso é bem importante. A gente teve uma experiência, né, Jorge, de ter 2, 3 cirurgias no mesmo dia, né, em sequência. Sim. E como a outra mesa que a gente trabalhava, que era da Medacta, ela ficava acoplada à mesa principal, antes de você fazer toda a retirada do paciente, tudo, começar aquela limpeza, você não conseguia desatar o sistema. Então a gente chegava a ter um intervalo de 1h30 entre uma cirurgia e outra. Com essa aqui não, acabou a cirurgia, você solta a bota do paciente e acabou, a mesa já tá disponível para a próxima cirurgia, né? Então acho que isso aí é uma grande vantagem aí desse sistema, principalmente quando você for trabalhar em hospitais que você não vai ter 1, 2, 3 meses para atender, né? Então você consegue com a mesma mesa aí rodar várias cirurgias no mesmo dia. Exato. Please, Martin, sorry about that. No, obrigado. I agree with your comments. So André explained it very well. We will see in the next before that to underline a little bit the opportunity we have. We are talking here about the learning curve, the education, and the right instruments. I think that if I look at Australia, for instance, 4 years ago, we didn't have any customer there, and we started
with new customers, we develop a center of reference, and now we all companies in, I would say that all of them, all implant companies, Stryker, Exactech, Smith & Nephew, are buying Purist because they saw the big potential of the education of the anterior approach with Purist. And obviously, there are other systems in the market, like the one that Dr. Marco Aurelio showed, the HANA table, but it's a system super expensive, and it's not something that you are going to use with a standard surgical table. You need to buy all the equipment, and the maintenance is also super expensive. So in Australia, all the implant companies saw that the Purist, it's the big opportunity to create anterior approach customers and have a bigger market. And now we are super successful there. And I think that we can follow the same line in Brazil. And even if we look at the United States, Medacta is not the number 1 or number 2, it's the number 3 in the US, and we are the number 2. So we are beating Medacta in many markets, and I'm convinced that we will get the same results in Brazil. So what is the Purist? The Purist, it was explained very well by André. It's a system that is very portable. It's very small, really. It goes on wheels, so it's very easy to move from one place to another. You can change it from one operative room to another one. And even if you want to transport it from one hospital to another one, it's very easy because it's 4 or 5 pieces that you can discompound, and you can put it in a normal car even. And the Purist allows to perform all the movements that Dr. Marco Aurelio was explaining, like the traction, the internal, external rotation, the adduction of the hip, and the extension of the hip. And everything is done with controls that are very close each other and in a very easy way. It's I think that this is one of the strongest points comparing to Medacta. The Purist is very comfortable to manage, and it's very easy to set up in the operative room, because as André said, there is not the system is not really connected to the operative table. We only need to connect one component, the perineal post, and this component is compatible with any surgical table of the market. We just need to put this component on the right or left side of the surgical table, and after that, the connection of the Purist with the system. Obviously, we need to put the special boot to the patient, but the connection is within a very easy click system, and it's done. And the setup is question of a couple of minutes. It's not something that makes very difficult the preparation or something like that. All the hospital staff is super happy with the Purist, and especially when we change from, or a hospital change from Medacta to the Purist, the nurses and the hospital staff is super happy because the work is very lower for them. E uma coisa importante é que a mesa da Medacta, ela não dá adução e abdução, né? O que você consegue fazer é levantar ela do chão e colocar ela de um lado ou para o outro, né? Para fazer um movimento mecânico, mas não relativo à mesa, relativo à mudança da perna. A Medacta não, ela tem a Purist não, ela tem um sistema bem interessante que ele faz um movimento em arco, né, para adução e para abdução. E justamente por conta desse movimento, você não precisa fazer uns 180 graus de rotação do tornozelo, né, que na Medacta você precisa fazer, que traz alguns, não digo traz alguns riscos, mas é um movimento que não é nada anatômico, né. Na Purist, a gente faz um movimento de 135 graus de rotação externo, e quando você dá a abdução, né, nesse sistema de arco que a gente vai mostrar mais para frente,
a ponta do pé já aponta para o chão, que é isso que dá a exposição do fêmur. Então, assim, ela é muito mais fácil e eu acho que para mim, que para o Jorge, que a gente já teve experiência com esse outro sistema, eu acho que é uma das principais diferenças, né? Você faz um movimento muito mais anatômico, porque para você fazer 180 graus de rotação numa manivela, não é fácil. Você precisa de muita força. Eu tenho um instrumentador que penava para fazer isso quando estava na sala, né? A gente que já é um pouquinho mais fortinho, mais bem alimentado, a gente até conseguia, mas não era uma coisa muito fácil de se obter. E com a Purist não, é um movimento muito simples, que você faz 135 graus de rotação externa e faz essa abdução que a gente vai mostrar mais para frente. E a questão da rotação, assim, até a parte do pessoal de campo, aí de vendas, quando a gente apresentava outro sistema, alguns médicos que não eram familiarizados com a técnica tinham medo de usar um equipamento para fazer via anterior por concentrar toda essa rotação no tornozelo do paciente e ter algum problema futuro, como fratura, por exemplo, né, André? E eu acho que isso já quebra o maior porque esse argumento era recorrente, tá, pessoal? Assim, não foram poucas vezes que eu ouvi isso, nem o André e o pessoal aqui. E isso já tira esse medo inicial do médico de colocar um paciente mais velho, talvez com uma musculatura e ossos não tão fortes, e fazer toda essa rotação externa. Que é onde não é o feito no médico fala tornozelo. que sofre, né? Primeiro o tornozelo, né? O primeiro ponto de rotação, e segundo é o joelho. Então, apesar da gente ter tido uma experiência e nunca ter tido nenhum tipo de problema, né, Jorge, com tornozelo ou com joelho, que é a verdade, era um Nunca. pouco de preocupação que o médico tinha. Realmente por conta de ter que fazer essa rotação externa todinha no pé. E com a Purist não, você faz 135 no tornozelo e o restante que você precisa para jogar para 180 graus, ela é feita na própria perna com a adução. Isso é um recurso muito inteligente aí do nosso sistema. Please, Martin. Thank you. So we saw that the connection is, sorry, the phone is ringing. The connection is super easy, and after that, to stabilize the puris on the floor, it's very easy. We have two mechanisms. We have the possibility of locking the wheels, the castors, and we have these suction caps, ventosas, to make the stability bigger, especially for the traction. It's the part of the surgery when the stability is more important. And it's a very easy way to stabilize the system, and at the same time it's super effective. So normally our surgeons and hospital staff is very satisfied with the setup of the Puris comparing to other systems. I would say that this is one of our main benefits. Everything is very fast and very, very simple. About the functioning, it's easy as well. It's very easy. You will see it. Even the people have time to make pictures of themselves and send it to me. So it's really no stressful system for the operator, for the nurse, or for the sales rep that is making the functions. As summary, we have 4 functions we can make: the rotation, the traction, the adduction, and the extension. I don't want to make very longer this presentation, Andre. I know that we are like over 1 hour, so I will go a little bit fast regarding the surgical technique. Just want to show you that everything is very easy in the functioning of the Purist. We can see in this image the very first main step, the capsule release. In this step, the table is not really very active. It's the hands of the surgeon are the key, totally the key at this point. But we can see a little bit the relation between this step and the Purist. At this step, the only thing that we could do is a little bit of internal, external rotation, and this is something very easy to do with the handle, as you, Andre,
talked about before. For the osteotomy and the reaming, the table starts to be very useful because we can apply a little bit of traction with a special wheel of the table, what is going to make easier the osteotomy, and is going to open the view of the acetabulum for the surgeon. So we can see in this animation how the step is performed. And the functioning of the PURIST here, it would be only to use this wheel. It's a wheel that you don't need to make a lot of strength. It's very easy. And you can see how many millimeters of traction you are doing. So this is another good point of the PURIST, because for instance, with Medacta, you turn, but you don't really know what traction you are doing. So for instance, if you like to do 3 centimeters, you can reproduce this traction in every case when you are confident about that, and you have more control about the traction you are doing, especially the nurse. If the nurse is doing the traction, you know, she doesn't know if it's enough or not, if she's just turning. But with the PURIST, she can see the 3 or 4 centimeters of traction. E na nossa experiência, a via anterior era uma receita de bolo, né? A gente já fez com diversos médicos, assistimos outros médicos, e vocês vão ver que assim é meio que sempre o mesmo passo a passo, e o médico ele vai falar para dar a mesma rotação. Tem médico que vai pedir tanto de rotação externa, tanto interna, e ele vai falar, ele vai querer reproduzir tudo igualzinho na cirurgia. Então, quando a gente trabalhava no outro sistema, a gente tinha que fazer meio que no olho, né? Aqui não, você tem exatamente as medidas, né? Desde angulação até a tração. E uma outra coisa que aqui no vídeo não está deixando claro, mas até para compartilhar a nossa experiência, vocês estão vendo que tem uma antena em cima da mesa. Então, para que serve essa antena? Justamente para você prender o campo cirúrgico. Então, você tem visualização total da perna, né? E você tem também acesso total aos mecanismos da mesa, né? Os mecanismos de controle, sem estar interferindo no campo estéreo. Com outro sistema, você não tem isso. Então, o que você tem que fazer? Você entrava por debaixo do campo. Você trabalhava por debaixo do campo. Então, você, querendo ou não, torna mais difícil a visualização e o controle dos movimentos, além de ser claramente ali uma possibilidade maior de levar algum tipo de infecção para o campo, né? De contaminação para o campo, desculpa. Ok, Martin? Yeah, sorry. Então, isso acho que é um grande facilitador. We have one question. Marcos, boa tarde. Oh, Martin, you can continue the presentation, and later we come back to the chat. So at this moment in time in the surgery, we have the traction of the leg, of the surgical leg. So this is a big benefit to view the acetabulum, and for the surgeon it's very easier to install the cap, because you know, the view with the anterior approach is very lower than with posterior approach. For instance, the surgeons performing anterior approach normally want to do everything small incision. So if you have a system that allows for traction, it's a very big advantage for the cap installation. And this is probably the most critical point of the anterior approach. In the animation, everything is very easy, but to expose the femur is very difficult, especially if you don't have a table. So at this point is when the PURIST is more active, and you can combine 3 different movements. You can combine total external rotation with extension of the hip. You can see in the video that everything is performed with controls that are very close each other. Everything is very comfortable for the operator. And for the adduction, you have a special handle, and this is another big difference with Medacta. You have a special graduated
handle for the adduction. So you can select 10, 20, 30 or 40 degrees of adduction of the hip. And I don't know if everybody knows the Medacta system, but with Medacta you have to move the whole table. And for nurses, especially for female nurses, sometimes it's not easy to carry out the weight of the leg, because some patients are big, and they appreciate a lot that with the Puris they don't need to make any physical work, really. Everything is done with controls very close each other. So in this position, we can obtain the correct femoral exposure, and we can proceed with the broaching. This is something that this part you know very better than me. I was working with implants a lot of years, but now I'm more relaxed and I spend more of my time out of the operative room. But you can see here that the femur is in the correct orientation to proceed with broaching. And now we can test the femoral head and the neck of the trial with the support of the Purist again. We would proceed with the releasing of the extension of the hip, and we would go to some traction and internal rotation to reduce the hip in place. So perhaps at this stage it's difficult to follow me in English. Sorry, in that case I can answer any question, but vocês viram como é importante a rotação, né, para fazer a exposição do fêmur para a gente poder fresar ele, né? Eu acho que isso aí é uma das principais etapas aí da cirurgia, né, onde a mesa realmente ela acaba agregando demais no preparo do fêmur. Então, isso é um grande facilitador. Quem já esteve em via anterior sem mesa sabe o quanto é difícil fazer tanta fresagem, né? Preparar ali para fazer a fresagem com essa exposição do fêmur, que o fêmur basicamente ele sai para fora, né? Quanto fazer toda a parte de teste, encaixar a cabeça de novo no acetábulo, e isso com a mesa realmente ele fica muito mais simples. Totally agree. Thank you, André. So we can see that in this animation, to reduce the hip, the operator of the table is going to perform internal rotation and some traction in one movement. It's really easy to do it, and then we can proceed with the rest of the surgical procedure regarding the final implantation. I was using animations up to now because I think that with animations it's easier to understand and follow the surgical technique. And for the end, I just wanted to show, sorry, one minute video of a real case in the operative room to give you the opportunity to see how the Purist is easily used by a nurse, a lady nurse. You can see on the right the surgical site, on the left, on the smaller screen, how the nurse is performing all these movements of extension, rotation, and adduction of the hip. And you can see that the femoral exposure is very nice. The incision is really small, and you can see that you have a very nice view, especially now when he remove the brooch. You can see how easy it is to implant the stem with this position of the femur. This is a surgeon from Australia. It's one of the key opinion leaders in this country for anterior approach. And after the implantation of the stem, we'll see, we will try with the head again, and we will see how the nurse very fast
performs the movements. She's putting the leg up again, and she's reducing the hip again with the movement of internal rotation and some traction. And the hip is, the implant is already inside. So I know that this is not a real training about how to use the system, but I wanted to show you the main steps and how easy it is to set up and to use the Puris in the operative room. And I don't know if we have time for the Medacta presentation versus Puris. So you think Martin, that we already talked? Yeah, I think that we it? talked about it. Então, pessoal, acho que ficou bem clara a diferença, né? Claro que a primeira diferença da Medacta para a Purist é que a Medacta só vai trabalhar quem distribui Medacta, né? E a Purist não. Então, ela é uma mesa que está aberta aí para qualquer hospital, para qualquer distribuidor, né? Então, ela é muito mais democrática nesse sentido. E vocês puderam ver ali, para quem não conhece muito a via anterior, que tem um passo a passo para ser seguido, e que o mais importante dentro da cirurgia é você conseguir fazer um movimento e manter uma estabilidade desse movimento. Então, quando você vai preparar ali um fêmur, que você precisa de 10 minutos, é humanamente impossível uma pessoa segurar uma perna na mesma posição por 10 minutos, né? A gente sabe disso. Às vezes até para degermar o paciente ali, que você segura 3 minutos, o braço já cansa. Você imagina fazer toda essa parte do preparo femoral, né? E ficar com a perna virada ao contrário. Então, assim, é uma coisa muito mais complexa. A mesa realmente ela ajuda muito nesse sentido. E é um material que é muito fácil de aprender a usar, né? Eu tive a possibilidade de ir em algumas cirurgias, no dia lá do treinamento que a gente participou em Houston, e eu assisti a primeira cirurgia, a segunda cirurgia eu manuseei a mesa sozinho, né? Logicamente sob a supervisão da pessoa da IoT que estava lá, que ela estava me ensinando, mas é muito fácil. Então, como o Martin falou, hoje ele quis demonstrar mais ou menos de forma rápida, né, a interação da mesa com o procedimento. E aí, logicamente, para aqueles que estiverem mais interessados e quiserem estudar a aquisição do sistema, a gente pode fazer algo já mais técnico mesmo. Tem até uma pessoa dentro da IoT que o Martin indica, que é um Product Manager dos Estados Unidos, que ele pode mostrar como funciona todo o setup. E aí a gente também tem a mesa aqui em São Paulo, né, para fazer treinamentos presenciais, se for o caso, né? E acho que é isso. So, Martin, if you want to close. Sorry? You are good. If you want to close the meeting, say something. Okay, so thank you all for the participation. I'm really very impressed with the quality of this meeting and the cooperation of Dr. Marco Aurelio. I think that we are going to do a very nice job together in Brazil, and I promise that I'm going to study a little bit of Portuguese, okay? So my next meeting will be in Portuguese, and I hope to see you in person in Brazil after this terrible crisis of the COVID. I hope that everything will be positive in 2021, and I will be there with you. Ok. Para as pessoas que se cadastraram e assistiram o treinamento, a gente queria agradecer muito. A gente tinha uma previsão de 1 hora, mais ou menos, acabamos estendendo por mais de 1h30. A gente sabe o quanto a agenda de vocês é preciosa e o tempo também. Então, obrigado a todos que participaram. Se alguém tiver alguma consideração, alguma pergunta, fique à vontade, acho que agora é a hora, né? E senão a gente vai encerrar o web meeting e depois a gente vai levantar e-mail de todos os inscritos e mandar mais informações, tanto do curso do Dr. Marco Aurelio, quanto, obviamente, da mesa e da Smart Surgical. Alguém tem alguma pergunta ou podemos encerrar? Vamos ver aqui, chat está ok. Question and answer. A Cíntia levantou a mão, mas abaixou. Acho que é isso, Jorge. Quer encerrar para a gente? Acho que é isso. Martin, thank you a lot. Thank you for joining us this evening in Spain, this afternoon in Brazil. My wife is working.
Wife is waiting for dinner. Yeah, sure. Pessoal, obrigado a todo mundo aí que participou. É com certeza um material aí muito denso, uma novidade para todo mundo. E o importante de tudo é a gente trabalhar no conceito da via anterior, que eu acho que é um novo tempo importante para a ortopedia. Eu A acho gente que, viu nessa reunião. né, Jorge, todo mundo no mercado sempre espera ter alguma coisa revolucionária na mão para poder ganhar bastante mercado e crescer. Eu acho que a gente tem essa oportunidade com a via anterior, né? Então a gente está vendo que no mundo inteiro está tendo uma migração muito alta para essa via e a ferramenta que faltava era uma mesa. Eu acho que aqueles que tiverem condição, né, de investir nesse projeto aí, com certeza vai colher um fruto muito grande, vai ter um diferencial técnico gigante na mão, porque a gente sabe que na parte de implante a gente já está numa régua muito alta, né, independente do fabricante, né, os grandes fabricantes mundiais eles têm produtos muito bons, né, e eu acho que a mesa realmente pode ser o que pode dar diferença de mercado para a gente. Isso aí. Obrigado a todos, gente. Valeu, gente. Boa noite. Thank you, Martin. Bye-bye. Bye.